Olha, estamos de volta com o nosso programa JK News aqui na nossa TV JK+, convidando você a mandar esse link aí aos seus amigos. Joga nos grupos aí. Hoje em dia, grupo é o que mais tem, viu? No meu celular aí tem uns 80 grupos, desses 80, 40 é de rifa. Né? Então manda aí, joga no grupo da rifa. Eu não saio de nenhum que é para mandar os conteúdos. Então vai aí, já manda esse conteúdo aqui, o link tá aí, já mandei para vocês. Acompanhe o nosso programa, a nossa programação, já aproveita e segue as nossas redes sociais, tá bom? Aqui nos estúdios já estamos com ele, né? Com o ex-deputado federal, o ex-secretário de Segurança, secretário hoje da SADA, que é a Secretaria de Estado de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, meu grande amigo Fábio Abreu, que eu conheço desde o tempo da Rony. Bem-vindo, meu irmão. Muito Obrigado, obrigado, Fernando. viu? Obrigado pela presença aqui, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizar pela sua iniciativa, desejar boa sorte. Estamos aqui para conversar um pouco a respeito do que você quiser aí, estamos à disposição para responder. Vamos lá, vamos começar pela secretaria. Eu tenho umas perguntinhas aí mais para frente aí, mas vamos começar com a secretaria com a SADA. O que nós estamos hoje? Qual é a avaliação que você pode fazer desse trabalho que você já vem realizando já desde o início da gestão do. Já há muito tempo já, né? Exatamente. Essa secretaria, ela é uma estrutura que nós iniciamos praticamente do zero, né? A É um secretaria, desmembramento de um. que é a união entre a Emater e a ADAP. Sim. E hoje ela se torna uma das secretarias mais, diria assim, importantes do governo Rafael Fonteles. Por quê? Porque ela tem um trabalho focado no que é básico, nada da agricultura familiar, agricultura é, empresarial, óbvio, né, que empresarial sendo privado tem a sua assistência privada, mas naquilo que depende de uma assistência técnica pública, ela começa por nós. Então é por isso que nós temos feito esse trabalho de reestruturação. De fato, a Emater estava praticamente inativada e nós conseguimos hoje colocar a SADA num patamar de destaque. Nós temos programas que são referências aqui no estado do Piauí e referência fora do estado do Piauí. Eu cito, por exemplo, o programa Piauí Mais Genética, que é a inseminação artificial para bovinos, proporcionada aos pequenos produtores, sem nenhum custo para esses produtores. E os resultados, nós já temos animais nascidos, inseminados artificialmente pelo Estado, pela SADA, e com uma estrutura assim, impressionante. Eu queria que você observasse alguma oportunidade, principalmente aqui nessa região de Água Branca, que foi o primeiro município a aderir. Sim. Obviamente, o primeiro município a ter animais nascidos. Então, observa a mãe do bezerro, né, sendo mestiça, e o tamanho, a estrutura do bezerro que nasceu dessa inseminação. Então, é só para você ter um exemplo do que nós temos, e agora, nesse ano de 2026, nós vamos iniciar a segunda etapa do Mais Genético. Nós inseminamos 26 mil animais na primeira etapa, agora serão 35 mil animais, com a expectativa de chegarmos a 50 mil esse ano. Então, é algo que a gente comemora, porque foi sucesso, está sendo sucesso, e a adesão agora nessa segunda etapa, sem dúvida, que vai ser muito mais rápida e muito melhor, porque as pessoas ainda tinham dúvidas se era verdade o que a gente sempre divulgava, mas agora não há dúvida, há certeza de que quem consegue participar do programa, que é aberto para todos, nós não temos nenhum tipo de restrição. Óbvio que nós damos prioridade para o pequeno produtor, médio, e o grande, se não tiver de forma privada, ele pode também participar do programa, mas Eu a gostaria de prioridade é para o perguntar pequeno. qual o caminho até chegar ao programa, Nós temos secretário? escritórios em todos os municípios do estado do Piauí, Sim. da SADA, onde se vê ADAP, SADA e ADAP juntos. Sim. Então, já é uma referência. Mas o cidadão, hoje, nós temos aí as formas virtuais de acesso, pode entrar no site do governo do estado, no site da ADAP, no site da SADA, e fazer a inscrição do produtor. Ele pode fazer isso naturalmente, ou se unir em torno de grupos e levar os cadastros que nós temos para preencher, que são simples, até os nossos técnicos, ou encaminhar para os nossos meios de comunicação, e nós, a partir daí, uma empresa entra em contato com eles e faz todo o processo de orientação, de
a fêmea de algum touro que esteja por lá, em média de 30 dias, e a partir daí os protocolos que são tomados. Serão 3 visitas que o técnico faz até o último momento, que é exatamente a inseminação. Secretário, com esses estudos, com esse trabalho que você vem realizando, o que que você detectou de que seja aí necessário ainda no estado do Piauí para que melhore? O que é o ponto principal hoje para que seja melhorado, já que a gente já tem referência aí com essa questão da fertilização? E tem outras Exato. áreas que precisam melhorar? Tem, por quê? Porque uma coisa, às vezes, ela depende da outra e uma coisa potencializa a outra. Por exemplo, por que que é importante, alguém pode perguntar, e uma genética para qual o objetivo? Primeiro, é uma revolução do pequeno, que jamais imaginou ter essa oportunidade. E a partir daí, cria a cultura dele de fazer um trabalho, de melhorar geneticamente seu rebanho, para quê? Para os grandes frigoríficos que vão ser instalados aqui no estado do Piauí, principalmente na região sul do estado, Região de Uruçuí receberem, ali, né? região de Uruçuí, Sim. receber essa matéria-prima de qualidade. Então, plantando aqui com relação a essa perspectiva, com a certeza de que esse cidadão vai poder vender essa sua produção. Nós temos algumas situações em termos problemáticos com relação à seca, né, que é uma prioridade nossa também, do governo de um modo geral. Nós temos um programa chamado Água Doce, que ele vem ao encontro da necessidade que as pessoas têm do que é mais básico, né, eu diria assim, para o ser humano, que é a água. Sim. E nós entregamos um sistema que leva para uma comunidade que sobrevive com água salgada, e os relatos são problemas renais, questão financeira que Nós temos tem que muitas regiões comprar. aqui Isso com água salgada, né? exatamente. Tem uma região que nós visitamos em que qualquer poço que seja escavado lá vai ser água salgada. É Jurema do Piauí. Eu achei impressionante aquilo. E nós já instalamos 2 sistemas, vamos instalar mais um, e ele serve para aquela comunidade com a solução definitiva. Tem É a sistema de dessalinização. Então É. você transforma aquela água salgada em água mineral. E fica uma solução, a gente já fez uma pesquisa, eu fiz a pergunta ao nosso coordenador, se dos 91, nós já instalamos 91 sistemas de dessalinização. Teve algum que o poço não funcionou mais, então desses 90 todos estão funcionando. Então, quer dizer, desde 2019 para cá, é um sistema que traz uma solução definitiva para aquele Até mesmo problema. para a agricultura, né? Para a agricultura, porque familiar. a água que fica lá, agora precisa ser algumas, no caso do que sobra do tratamento, só alguns tipos de plantas sobrevivem, né? Então, a palma forrageira, estão observando outras evoluções. E a criação de peixes, né? Somente o camarão e a tilápia, até o momento, são os que conseguem sobreviver nesse ambiente do que sobra daquele tratamento da água. Mas o que é do poço, normalmente, ele fica lá sendo também utilizado para alimentação, a bebida dos animais, sem nenhum problema. Então, é uma atividade que vem só somar para aquela população. Secretário, a SADA, nós estamos aqui conversando com o secretário Fábio Abreu, né? Ele que é da Secretaria de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária. Como o nome já diz, assistência técnica, já falou aqui que dá assistência técnica em todas as áreas aí, inclusive tem a referência aí da questão da fertilização aqui no Piauí, que eu conheço já uma região ali de Eles Bom Veloso, tem o João Neto, né? Você conhece ali, que ele é um dos precursores aqui no estado do Piauí. Mas eu queria que você explicasse, além do técnico que é enviado, a questão de estrutura, o que a SADA ela proporciona àquele pequeno agricultor, àquele pequeno produtor, ou se são através de programas federais que essas estruturas chegam. Nós temos várias frentes, né? Nós temos, por exemplo, um programa que nós lançamos no ano passado, esse ano ele vai ser potencializado, chamado Do Quintal à Mesa. O que o programa diz? O que é que ele prevê? Ele prevê a oportunidade do pequeno produtor receber lá um kit de irrigação, em que ele vai ter ali a oportunidade de fazer a sua produção. Primeiro, o objetivo nosso é que ele tenha para alimentação pessoal da família.
Mas com a organização que é passada para ele, a orientação por parte do nosso técnico, o excesso do que ele produz, ele vai comercializar. Então, nós Sim. vamos ter, e é esse o meu grande objetivo em potencializar esse projeto, de nós termos a oportunidade das pessoas terem a noção de que se eles começam a produzir, unidos ali, por exemplo, num povoado, num assentamento ou numa localidade, e que eles comecem a ter essa produção regular, os mercados consumidores, como é o caso da Ceasa, mercado dos principais bairros de Teresina, vão ter ali uma certeza daquela produção sendo em escala, não ter a necessidade de comprar produtos, por exemplo, de Petrolina, de Tianguá, que é infelizmente, entre aspas, né, porque nada contra, mas nós precisamos ter, nós somos banhados aqui por dois rios, nós temos água na região norte do nosso estado, de uma certa forma abundante, então nós só precisamos incentivar. Para essa produção, né? Essa produção, para que nós possamos ter a melancia, ter o tomate, ter a beterraba, então toda essa produção aí de hortifrutis que seja produzida aqui. E o que nós temos, e assim, eu gosto de dizer que eu queria que as pessoas vissem assim pessoalmente, presencialmente. Nós entregamos o programa do Quintal à Mesa lá em Sussuapara. Se você observar lá onde ele funciona, tudo verde, a parte de milho, lá o cidadão plantou milho, plantou melancia, plantou feijão, e ao redor somente aquela vegetação totalmente seca, sem nenhuma folha, que é a realidade do sul do estado. Então, mostra a diferença que é o programa quando a pessoa instala normalmente. Que é uma das situações que as pessoas podem dizer, mas eu já vi alguém entregando esses kits em solenidade. Sim. É isso que eu não permito lá na secretaria, que ele seja entregue para a pessoa levar, que muito provavelmente ela não vai utilizar ele para a irrigação. Então, o que nós entregamos, só entregamos lá no local instalado. Instalado, já para funcionar. Às vezes as pessoas pedem, eu posso pedir o kit? Pode. Se você quiser e tiver o espaço para instalar, a gente manda. Mas se não, nem adianta você pedir, porque eu não entrego kit que não seja instalado. E claro, né, que tem a parceria do governo do estado, né? Essa parceria aí que tem também esses programas que auxiliam também na SADA. Aí, sem dúvida, né? Nós temos um governador que ele é bastante aberto, o governador Rafael, ele, lógico, gosta muito das pesquisas, de números, e ele tem divulgado recentemente, acompanhado, que o Piauí é o estado com o maior número de pessoas que vivem da zona rural. 30% da população vive da zona rural. É por isso que ele tem feito o maior investimento na agricultura familiar da história. Mais de R$1 bilhão entre a SADA, a SAF, a Secretaria de Irrigação, que tem coordenado programas. Nós vamos iniciar um programa chamado Sertão Vivo, a SAF coordena o PSI e Pilares, são programas enormes que são voltados exatamente para o agricultor familiar. O Sertão Vivo ele proporciona a questão das cisternas calçadão, que é de produção, e também a distribuição dos sistemas produtivos chamados quintais produtivos, que é outra ação somada ao que eu sempre tenho destacado, que é exatamente a independência do Piauí em relação à produção aqui interna. Então, quando nós somarmos esses programas que são voltados para o agricultor ter a sua produção, nós vamos ter inevitavelmente a produção em uma escala maior e permanente para abastecer o nosso mercado. Então, esses programas são voltados exatamente para essa questão de melhorar a vida do cidadão que vive no campo e, obviamente, que ele tenha um excesso maior de produção e essa produção seja comercializada e principalmente nos nossos mercados. Muito bem, estamos conversando aqui com o secretário Fábio Abril, ele é da SADA, né? Então, se você é produtor, se você é da agricultura familiar, você procure aí os pontos da antiga Imatec, hoje é SADA, né? Exatamente. E aí na sua cidade, para ver quais são os programas que estão chegando, que está tendo aí na SADA. Mas, secretário, vamos mudar aqui um pouco de assunto, aquele assunto que a gente sempre gosta, né? Que é a política, né? Eu queria que você está hoje no Republicanos, né?
Qual a sua filiação? Como é que está a situação do... Assim, hoje, oficialmente, até porque abre a janela partidária dia 4 de março, mas hoje eu ainda estou filiado ao PSD. PSD? O PSD aqui, capitaneado pelo deputado Júlio César. E do que nós tivemos de conversas, inclusive com ele, com o Georgiano, deputado Georgiano, a nossa saída tranquila, até mesmo por uma questão de observação do cenário atual do partido, a perspectiva de nós irmos ao Republicanos, que é esse o meu acordo firmado com o pastor Marcos Pereira, presidente do partido nacionalmente, com a presidente estadual Alexia Xavier e com o deputado Jadiel Alencar e com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, dessa conversa, a gente decidiu dar a palavra naquele momento, não podendo filiar oficialmente, mas a gente vai ter uma data do dia 4 agora de março até o dia 4 de abril, para que seja oficialmente feita a filiação e de forma legal, porque abre-se a janela partidária, você sai sem perder mandato quem tem mandato ou possibilidade de perder suplência quem tem suplência, que é o meu caso. Eu tenho uma pergunta aqui que me ocorreu, eu não acompanhei, eu confesso que não acompanhei, mas essa sua saída do PSD tem alguma ligação com a vinda do Wilson Martins ao PSD? Com a ida? Total. Essa questão de estratégia política, seria isso? Total, porque assim, mas nada pessoalmente contra o ex-governador Wilson Martins. Muito pelo contrário, tem uma admiração, um relacionamento normal com o ex-governador. É a questão de estratégia, né? A partir do momento em que ele vem ao PSD, pelo que nós observamos, em termos de perspectivas, fica muito difícil de uma eleição para 4 ou 5 deputados. E, da mesma forma, a gente observa que há uma perspectiva bem, diria assim, possível e real de que o republicano faça 2. Às vezes as pessoas fazem algum questionamento a respeito se tem ou não a possibilidade. Eu digo o seguinte: a partir do dia 4 de abril, lá dia 5 de abril, nós vamos mostrar exatamente o que eu tenho dito, que o deputado Jadiel tem dito, que o republicano faz 2 deputados federais. Então, é o primeiro sinal, dia 5 de abril, quando observarem as filiações, aí vão ter a certeza de que o republicano faz 2 deputados federais. Algo que eu não tenho nenhuma dúvida, por isso estou firme e forte com esse objetivo, né, de me eleger para 2026, no dia 4 de outubro, e a partir de 2027 retomar todas as atividades que tive a oportunidade por 2 vezes representar o povo do meu estado, trabalhando principalmente nas principais necessidades que as pessoas têm e que a gente tem orgulho de dizer e pode olhar olho no olho das pessoas e dizer que fez muito pelo estado do Piauí, principalmente por Teresina. Deputado, o Republicanos estadual, no estadual aqui, está no âmbito estadual, ele é alinhado ao PT, ao governo do estado. Estou falando alguma... Não, né? Isso mesmo, né? Tem esse alinhamento ou ainda tem ainda... Tá tendo alguma... Ou não? Como que está essa situação? Na verdade... Porque assim, você falou em Hugo Mota, aí eu já tem... Na verdade, assim, o partido, das conversas iniciais que nós tivemos, ele tinha a perspectiva do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sim, ser o candidato à presidência da República. Então, em regra, um partido que tem um candidato à presidência no estado tem que ter um palanque para o candidato. Mas foi exatamente as observações que eu principalmente, fiz ao presidente do partido. Eu digo, olha, para poder assumir e vir ao partido, preciso que fique muito claro. O meu posicionamento no estado do Piauí é no grupo, é no time do governador Rafael Fonteles. Então, não tem como eu vir aqui para o partido e depois ter que ser obrigado a acompanhar e a
o apoio e a afirmação é de cima até embaixo, então não tem nenhuma conversa diferente. E ele foi muito claro, a liberdade que ele deu para que nós pudéssemos continuar nesse time. Então, sim, alinhado com o governador Rafael, com o time do governador, para que nós possamos somar esforços também, porque eu acredito no projeto do governador Rafael, que faço parte desse projeto. Sim. Eu trabalho por esse projeto. Okay. Eu busquei resultados positivos por esse projeto e não poderia negar algo que eu mesmo fui, né, e estou trabalhando para esse projeto dar certo. E esse alinhamento com o Rafael, era essa, inclusive, a minha questão. Você tem esse alinhamento com o Rafael. Eu queria que você me falasse se já está apaziguado. Essa pergunta é que nem aquela o limite do humor. Está apaziguada a situação com relação ao vice do governo Rafael? Você que é lá próximo do homem, já está tudo certo? Ou ainda tem conversações futuras? Bom, assim, eu tenho acompanhado, talvez até da mesma forma que vocês, e você da imprensa, de fora, porque eu entendo que é um problema interno, né, do partido, dos trabalhadores, uma vez que há essa possibilidade da repetição da chapa pura em termos de governador e vice. Então, como é esse problema interno, eu acredito que deva ser resolvido internamente. Então, eu praticamente não faço nenhum questionamento a respeito disso. O que eu tenho acompanhado, né, até mesmo já conversei e fiz um despacho com o Washington Bandeira, de que a gente está pacificado e realmente ele será o candidato a vice-governador nessas próximas eleições. Então, o que eu acho mais importante é que essa parte seja superada para tratarmos algo que já está em andamento, que é exatamente a formação, a confecção do novo plano de governo, das novas propostas para a eleição de 2026, e que eu vou participar principalmente na área da segurança e também na área da parte de assistência técnica, da parte voltada para o social. Só mais uma pergunta com relação a esse assunto, Rafael Fonteles, governador do estado. Queria que você desse uma opinião, porque muito estão se falando aí com relação ao Wellington Dias estar saindo para ir ser o coordenador da campanha do Lula. Como é que você avalia aí se isso vai ter alguma perda, um impacto aqui na campanha de Rafael? E aproveitando também, como é que você vê a questão da eleição, da reeleição do Rafael no estado? Bom, eu acho que essa questão da coordenação, o ministro Wellington Dias ele tem uma habilidade muito grande, já se notabilizou por isso. Se observarmos, ele também foi coordenador, um dos pilares da coordenação da campanha do presidente Lula na eleição passada. Certo. E eu estava no mandato, quando conversei com a então deputada Regiane Dias, fazendo só algumas observações de que a dedicação exclusiva para a campanha lá em São Paulo poderia prejudicar a campanha aqui no estado do Piauí, dele, que era candidato a senador. Foi aí que eu acho que eles passaram a ter apenas alguns dias de despacho em relação à campanha do presidente Lula. Eu acho agora que ele tem uma certa liberdade maior, porque está na condição de ministro, não é candidato Sim. a nenhum cargo eletivo, então ele pode, sem dúvida nenhuma, participar das duas campanhas, que eu tenho certeza que é o que vai acontecer. Em relação ao atual cenário, eu entendo que há uma perspectiva muito boa de reeleição do governador Rafael Fonteles. Até mesmo porque é óbvio, né, que campanhas ou pesquisas são temporárias ali, relata o momento, mas nós temos acompanhado e observado tantas situações que foram realizadas, tantas entregas. Ele foi feita uma reunião ontem em que eu estava presente entre os secretários, e é exatamente isso que ele fazia esse pedido, né? Que todos os secretários passassem a mostrar para as pessoas aquilo que foi feito. Por quê? Porque é humanamente impossível que ele inaugure todas as obras. Sim. E eu acho correto. Por quê? Porque eu, enquanto representante dele, vou, por exemplo, entregar 20 sistemas de abastecimento de água, né, no sistema Água Doce, que também representa o presidente Lula, porque é um recurso do governo federal. E vamos fazer
essa caravana de inaugurações, levando e mostrando para as pessoas que, se não houvesse a iniciativa do governador Rafael, no sentido de assinar esses projetos que estavam parados, diga-se de passagem, tanto Água Doce quanto Fomento Rural, que é do Ministério do ministro Wellington Dias, nós conseguimos dar assim, a celeridade impressionante para esse programa, exatamente porque esses dois tiveram essa oportunidade de dar continuidade a um projeto que estava parado. E eu, como executor, também fiz questão de fazer com que essas obras fossem aceleradas. Então, nós vamos fazer essas entregas, são inúmeras, só da nossa secretaria. Então, de um modo geral, eu tenho certeza que é algo que as pessoas percebem a evolução nesse período em que o governador Rafael assumiu o mandato. Então, eu acredito muito na reeleição do governador Rafael Fonteles e de um grande número de deputados estaduais, federais, que fazem parte desse time. Secretário, me ocorreu, você falou com relação ao projeto Água Doce, e eu me recordei aqui, sei que o seu tempo já está... Não, tranquilo. Tranquilo, pois vamos lá, vamos bater papo aqui. Eu me lembrei aqui que a oposição ao governo do estado tinha colocado, um prefeito tinha ido à Bahia e pedido que a seca estava muito grande e tal. Esse projeto, ele está contemplando esse prefeito, que eu não estou me recordando... Fartura do foi Piauí. de fartura do Piauí. Esse projeto Água Doce, ele contempla a fartura do Piauí ou tem algum outro projeto que esteja contemplando essa falta de água que realmente é inegável que acontece no Piauí? Pois é, o que acontece? Nós temos, e aí para quem anda e quem conhece a realidade, sabe da dificuldade que é você conseguir resolver um problema, por exemplo, fartura, e agora Dom Inocêncio foi resolvido definitivamente através das chamadas adutoras, né? Por isso que ele foi à Bahia, porque fica próximo do canal lá do Rio São Francisco, e o pedido é para que haja essa autorização para que haja essa adutora. Então, são problemas que exigem recursos, porque são muito caros, mas que as atividades em relação a solucionar problemas definitivamente, como é o caso do Água Doce, nós estamos trabalhando sim na região de Fartura, na região de Jurema, Várzea Branca, então aquela região toda nós temos esse sistema, mas vem também a somar com esse esforço essa mudança da GESPISA para Águas do Piauí, que também estão trabalhando exatamente nesse sentido, né, de recuperar poços que existem, cavar novos poços e ter abastecimento onde não é possível ainda chegar com essa solução de novos carros-pipas. Então, eu acredito que o estado do Piauí, em média aí de 3 a 4 anos futuramente, não haverá mais a realidade do carro-pipa, ou se ainda tiver, num número bastante reduzido. Então, são essas as ações que tenho acompanhado e vejo que nós vamos ter soluções definitivas para esses problemas que são crônicos no nosso estado. E o que conforta é que está sendo feito algo, né? Muito, que não está nada parado e está sempre se tentando resolver esse assunto. Para a gente finalizar, eu queria que você fizesse uma avaliação da Secretaria de Segurança, aí como ex-secretário de Segurança, o Chico Lucas fez aí um trabalho, eu queria que você avaliasse esse trabalho, inclusive que o levou aí à Secretaria Nacional de Segurança Pública. Sim, o que é que eu faço uma comparação com relação à questão de gestão, ela de uma certa forma tem algo que ela é comum a todas as secretarias. E eu lembro bem, por exemplo, quando assumi a Secretaria de Segurança, nós tivemos que decretar emergência em função de vários problemas que estavam na Secretaria de Segurança Pública. Sim. E a partir dali, eu comecei a ir a Brasília para solicitar recursos. O que eu tinha como resposta? Nós temos muito dinheiro aqui em Brasília e vocês não têm projeto. Então, retornei a Teresina, reuni a minha equipe e disse, olha, essa afirmação nunca mais nós vamos ouvir em nenhum lugar com relação a nós não termos projeto. Então, vamos fazer projeto para tudo. Nós vamos deixar essa secretaria pronta para rodar R$1 que seja a 1 bilhão que seja. Então, nós fizemos esse trabalho, criamos um plano, e esse trabalho, e aí é onde entra essa questão da continuidade daquilo que foi projetado e que dá certo, eu observo vários pontos que o secretário Chico Lucas potencializou
e é sucesso hoje, como é o caso, por exemplo, da recuperação do celular. Em 2019, eu não sei se estava na reportagem, mas nós tivemos já apresentações de inúmeros Inclusive, eu celulares que foram recuperados. entrevistei aqui no 6º distrito, Exatamente, acho que sexto uma devolução. distrito, na Delegacia Geral. Então, ali foi o início desse projeto, que com a chegada do secretário Chico Lucas, ele conseguiu potencializar em termos de recurso financeiro e principalmente de efetivo policial. Um outro, que é na sua cidade, nós chegamos ao assumir a Secretaria de Segurança, logo aconteceu um incêndio na delegacia lá de Elesbão Veloso. Sim. E eu fiz a visita e qual a minha ideia? Porque eu formei no estado do Pará como oficial da polícia. Lá tinha as chamadas ZEPOL. O que é a ZEPOL? É a zona de policiamento em que funciona no mesmo espaço o distrito e o batalhão. Então eu trouxe aquela ideia, aí nós criamos a chamada UISP, que estão sendo inauguradas hoje aí. E a primeira UISP que foi inaugurada foi lá de Elesbão Veloso. Depois nós inauguramos a de Gil Boés e assim continuou, e o secretário Chico Lucas deu continuidade. Então são vários pontos, e eu observando também, não sei se você fez alguma reportagem, da ideia que a gente tinha das câmeras, né, circulando ao redor de Teresina. E hoje a gente vê o espia começando a praticamente funcionar. Então são ações que a gente trabalhou para que a secretaria tivesse essa oportunidade. E aí é onde eu digo que a continuidade de qualquer projeto, mesmo não sendo você o criador, o sucesso dele traz... Ele contempla, né? Contempla, e eu fico feliz por isso quando eu vejo esses resultados. Então, a segurança realmente está bem organizada, e eu acredito que nós vamos ter cada vez mais os índices baixando. Não vai achar que vamos ter zero de ocorrências, zero de homicídio, zero de roubo, porque isso aí nenhuma sociedade consegue a esse patamar, mas reduziu, e eu torço para que reduza mais, porque afinal de contas nós vivemos aqui nesse estado. Secretário, queria lhe agradecer aqui pela presença, dizer que eu lhe considero como um amigo desde o tempo de Rony, do tempo que você prendia o Oi de Gato ali na Vila da Paz, que a gente ia lá fazer a cobertura, ia numa motinha, numa Cargo branca, com uma câmerazinha filmar lá. Naquele tempo ainda era capitão, né? Não, eu sou capitão. Já não saiu major, não? Não. É capitão. Naquele tempo era capitão Fábio Abreu, gente boa demais, sempre recebia muito bem a imprensa, eu lhe considero esse amigo, já tive a oportunidade, né, de a gente trabalhar junto também. E eu queria agradecer por você estar me prestigiando hoje aqui nesse projeto, né, um projeto que a gente está iniciando, né, o TV JK+, junto com esse programa JK News. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, desejar boa sorte, eu sempre dou como referência esses programas como o seu, a sua credibilidade, porque infelizmente a gente vê no meio das redes sociais, essas comunicações, muita fake news, e é aqui que a gente tira qualquer dúvida do que é verdade, do que não é. Por quê? Porque qualquer informação que você for passar para a população, ela é checada, ela é observada, e é por isso que eu faço questão de vir todas as vezes que for convidado. Parabéns, boa sorte. Tá certo, acompanha aí o deputado, ex-deputado federal, ex-secretário de Segurança, hoje secretário da SAD, o rapaz competente em todas as áreas que ele trabalha aí. Siga ele nas redes sociais aí, acompanhe o trabalho dele, que você vai ter muitos pontos positivos lá para você observar, tá bom? Vamos ao intervalo comercial, nós voltamos daqui a pouquinho, meu amigo Islanjo. Show!